Quando você tem um bebê, você já não dorme tanto. Isso aqui começa a ser uma rotina. Você já não dorme muito e não faz mal, está tudo bem. Está tudo bem. Importante é mantermos aqui a boa energia para arrancarmos com o nosso programa. Vocês sabem, na última terça-feira, nós saímos daqui com o compromisso de regressarmos com um tema que ficou assim por ser esclarecido. Algumas perguntas ficaram no ar e o jurista Adriano aqui se encontra mais uma vez para falarmos dos direitos das mulheres no trabalho, licença à maternidade. Ah não, a fulana estava grávida e foi então demitida. Eu acho que também a Dulce Mateus poderia participar desse nosso tema. Ela é gestora de recursos humanos. Mas vamos aí ver com a produção como é que vai encaixar isso. Mas vamos falar dos direitos da mulher no trabalho e ver o que é que o nosso jurista tem aqui a acrescentar do que ficou na semana ou na terça-feira. Vamos aqui à conversa. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Rosa. Bom dia a todos os telespectadores angolanos e internacionais que nos acompanham nesse momento. Devo aproveitar o ensejo para desejar a todos os pais que ontem, no dia 19 de março, assumem então as suas responsabilidades. Parabéns a eles. Exato. Parabéns para aqueles pais que são de facto pais. Exatamente. Não aqueles outros que só colocaram filho ao mundo, não dão assistência, não sabem o real significado da paternidade. Esses vão esperar outro dia, o dia 1 de junho. É o que mais se encaixa a quem fugiu então às suas responsabilidades. Não fui dura, né? Acho que tá. A mensagem chegou. Muito bem, Adriano, vamos dar sequência ao nosso tema, que começamos na terça-feira, mas o tempo já não nos permitia falarmos mais, e vamos aqui encaixar o direito das mulheres no trabalho, licença à maternidade. Falávamos sobre em que circunstâncias a mulher deve ser, então, ou deve cessar um contrato dentro daquilo que é a responsabilidade materna, e nós aqui vamos aprofundar aquelas coisas que... Porque o Adriano também, quando pega esse microfone, ele quer falar tudo para que você aí de casa não fique mais com nenhuma dúvida. Boas, exatamente. Rosa, o que é que acontece? O problema da concretização e da valorização dos direitos das mulheres em sede dos contratos de trabalho é um problema de natureza mundial. Os dados nos mostram de forma global que cada vez mais ou cada vez menos há dados em todo o mundo em que as mulheres têm de forma fragilizada os seus direitos no trabalho. O que nós temos que esclarecer às pessoas é que o contrato de trabalho é um acordo pelo qual uma pessoa física, uma pessoa singular, se disponibiliza a prestar a sua capacidade intelectual ou manual à disposição de outrem, e esta pessoa pode ser física ou pode ser uma pessoa coletiva, uma instituição, para sob a sua autoridade, a sua organização, estar a depender daquela pessoa, mas esta naturalmente tem que prestar uma retribuição, uma remuneração. Daqui decorre naturalmente que todo o contrato de trabalho tem várias características. A primeira delas é a onerosidade, porque não se pode admitir a existência de um contrato de trabalho onde não haja remuneração. A mulher que está a trabalhar numa instituição, numa empresa, tem que ter sempre um salário. Daqui decorre também que se ela vai receber um salário, tem que haver um sinalagma, ou seja, por um lado recebe um salário, mas por outro lado tem que prestar essa atividade presencialmente naquela empresa e naquela instituição. Isto significa também que esta entidade empregadora tem que ter poderes, porque ela está subordinada àquela entidade empregadora. E esta entidade empregadora, entre os vários poderes que tem o poder de organização, que é o poder de direção, tem o poder regulamentar, que é de criar normas, e tem o poder disciplinar, que eventualmente pode aplicar uma medida disciplinar à trabalhadora ou ao trabalhador por comportamentos que podem violar o quadro regulamentar. Se a trabalhadora tem que estar presente no trabalho, temos que admitir que por questões práticas pode haver situações em que isto não pode acontecer, porque as pessoas elas têm uma vida por aplicar, elas têm toda uma vida para concretizar que não se resume no trabalho, ou seja, o trabalho é uma componente da vida das pessoas. Então, o direito cria um conjunto de mecanismos que vão permitir a suspensão atípica do contrato. Suspensão atípica porquê? Porque a pessoa, a trabalhadora, vai estar ausente do trabalho, não vai prestar a sua atividade que originalmente se comprometeu, mas ainda assim a entidade empregadora tem que pagar o salário. Há vários casos sobre essa matéria, o descanso,
as férias, Sim. as faltas, Olha. inclusive a licença de maternidade. E é aqui onde nós entramos na matéria ligada à licença de maternidade, porque a licença de maternidade vai constituir esse tipo de suspensão atípica do contrato. Mas o que é isto de licença de maternidade? É um direito que é constitucionalmente consagrado, é um direito do trabalho que está previsto na Constituição da República, que é a lei máter da República de Angola, e que prevê a possibilidade, a prerrogativa dela se afastar do trabalho para cuidar do filho que vai nascer, aqueles que nós chamamos tecnicamente de nascituro, ou daquele que é o recém-nascido, mas sem comprometer o seu vínculo empregatício, sem comprometer a relação de trabalho. Para quê? Para permitir que ela possa se dedicar ao cuidado da sua matéria biológica, possa manter esse contacto emocional real e efetivo com aquele que ela vai dar a vida ou com aquele que ela efetivamente deu a vida. Só que aqui onde está o grande problema que normalmente se coloca, é que todo o direito tem que ser concretizado no espaço, numa realidade, e tem que ser concretizado no tempo. E o que a lei determina, o que a Lei Geral do Trabalho determina, que é a Lei 12/23 e o Decreto Presidencial 8/11 de 7 de janeiro determina, é que o prazo regra da licença que uma determinada senhora tem é de 90 dias, pelo menos 3 meses por altura do parto. Ela tem 3 meses de estar afastada do trabalho para poder ter cuidado, para poder acompanhar o seu filho recém-nascido. Mas este prazo ele pode ser mais alargado ou pode ser reduzido. Vamos imaginar uma situação em que ela tenha um parto múltiplo. Tem gêmeos, por exemplo. O prazo tem que ser mais alargado, porque já são 2 pessoas, já não é uma. Vamos imaginar, por exemplo, então que ela dobra, tenha... vai ter uns 6. Imagina, acontece, não é? Acontece. A realidade mundial tem estado a apresentar isso. Mas alarga. Vamos imaginar que ela esteja numa situação de risco. Por exemplo, o nascimento do bebê apresenta riscos e a junta médica provincial pode emitir um parecer, pode antecipar. Antes mesmo de nascer, ela já pode efetivamente sair para que possa cuidar do feto, porque ele aqui é importante. O direito tem que salvaguardar aquele que está para nascer. Mas esse prazo também pode ser reduzido, no caso de haver aborto, no caso de haver um nado morto, no caso do recém-nascido falecer a posterior o nascimento. Aqui os prazos podem ser também reduzidos. A verdade é que há 2 aspectos essenciais. Durante este período em que a trabalhadora está afastada, primeiro, não se pode suspender os salários. As entidades empregadoras, e nós temos que fazer este apelo às pessoas, têm que continuar a pagar o salário. Não se pode interromper. O salário base, não é o que se... Exatamente, tem que ser o salário... Tem os subsídios que acabam por compor o salário. Exatamente. Aqui nós temos que fazer a expurgação dos subsídios, porque os subsídios só se aplicam enquanto ela estiver a prestar a atividade. Se ela não está fisicamente presente, não se justifica ter o subsídio de alimentação, não se justifica ter o subsídio de imposto. Portanto, aqui o que vai se salvaguardar é efetivamente o salário base, aquilo que chamamos de subsídio de maternidade, que substancia nesse salário. Este subsídio de maternidade é pago pela entidade empregadora enquanto a trabalhadora não está a trabalhar. Mas nós temos que informar as pessoas lá em casa que a entidade empregadora paga o subsídio, mas pode exigir o direito de regresso do Instituto Nacional de Segurança Social. O que é isto de direito de regresso? Sim, já nos estavas a explicar já explicamos rapidamente que é um mecanismo jurídico prático que visa de forma imediata salvaguardar o direito da trabalhadora, porque a Segurança Social, naturalmente, pela dinâmica operacional, pode demorar a responder. Então, o direito coloca essa obrigação, que era originariamente da Segurança Social, à entidade empregadora que mais tarde exige a devolução. Mas, para tal, as entidades empregadoras têm que inscrever as trabalhadoras na Segurança Social, no INSS, têm que ter um contrato que tenha a natureza de caráter seguro público obrigatório e o requisito mínimo é ter pelo menos 6 meses de contribuição. Se a trabalhadora tem pelo menos 6 meses de contribuição, a entidade empregadora, depois de pagar os subsídios de maternidade, exige a devolução. Se me perguntar quais são os documentos que têm que ser carreados e coligidos para solicitar esse retorno à entidade empregadora, e é bom levar esse esclarecimento lá em casa. São 3 documentos que as entidades empregadoras têm que preparar. O primeiro documento tem que ver com o comprovativo dos descontos que foram feitos à Segurança Social nesse período. E tem que se juntar à folha de salário. O segundo tem que se juntar à cédula da criança,
tem que se juntar o assento de nascimento, a cédula, ou seja, qualquer documento que comprova que uma criança surgiu, não é? E o terceiro documento é efetivamente o salário que foi pago, devidamente assinado pela trabalhadora, aquilo que nós chamamos de títulos de salário. Juntando estes documentos, as entidades empregadoras emitem um ofício ao Instituto Nacional de Segurança Social, com base nas provas que se hão de observar nos documentos que foram coligidos, a Segurança Social, naturalmente, dentro da sua capacidade, vai fazer o retorno. Um outro direito que a trabalhadora tem aqui em sede de licença é o direito de não ser demitida por qualquer razão, isto é, os mecanismos que têm que levar ao desligamento ou à resilição do contrato têm que ser muito fortes. Ou seja, durante o processo de gravidez, até 12 meses depois do parto, a entidade empregadora não pode demitir uma trabalhadora, salvo uma infração disciplinar grave que coloque em causa a manutenção da relação entre a entidade empregadora e o trabalhador numa situação de impossibilidade de continuidade. Tem que ser extremamente grave. Mas... Doutor, desculpa cortá-lo, mas é relativamente ao que está a dizer. A instituição, não é? A entidade empregadora não pode demitir a trabalhadora, porém chega-se a uma situação em que a trabalhadora, durante o período em que não estava grávida, tinha uma forma de trabalhar, tinha mais disponibilidade, tinha uma dinâmica diferente. Depois de colocar um filho ao mundo, a dinâmica da mulher muda. Aquilo é os horários, até que também pode aqui depois levantar, a hora de mãe que é atribuída, mas fora isso, tem algumas situações, olha, o filho está doente, a mulher precisa de ter tempo para cuidar desta criança. Depois desses 3 meses que é dado para poder cuidar, olha, vai ficar os 3 meses de licença, depois disso você tem uma vida com um ser novo para cuidar. Exato. Então, só que muitas empresas, olhando para aquilo que é a dinâmica antes da gestação e pós-gestação, acabam por, olha, não, se calhar ela mudou, baixou de rendimento e já não quero ter esta funcionária. Como é que nós podemos defender esta funcionária cuja sua dinâmica, a sua vida mudou também? Exato. É uma ótima pergunta esta, é um ótimo ponto este que levanta, e a Lei Geral do Trabalho já cautela esta situação. Bom. O que a Lei Geral do Trabalho prevê mesmo é que neste período de licença, ou neste período em que ela retoma ao trabalho, a entidade empregadora, mais do que não puder demiti-la, não é? Há um conjunto de mecanismos operacionais de trabalho que têm que ser salvaguardados. A trabalhadora, ela não pode realizar trabalhos que desaconselhem o seu estado, porque embora ela já nasceu, ainda não está num estado de desenvolvimento completo. A entidade empregadora também não pode colocar esta trabalhadora a realizar trabalhos extraordinários. Okay. A entidade empregadora tem que permitir que esta trabalhadora possa amamentar o seu filho durante o tempo de trabalho. Depois há aqui uma negociação que pode ser despoletada entre a trabalhadora e os empregadores, até mesmo no sentido dela poder entrar 1 hora mais tarde ou sair uma hora mais cedo. Isto tem que se concretizar, como dissemos, até 12 meses após ao nascimento da criança. Estamos a falar depois do bebê nascer, há um ano. Um ano que ela tem justamente para permitir a sua efetiva recuperação. Portanto, nestes tipos de situações, as entidades empregadoras não podem exigir, e se compreende, que ela possa ter a sua rotina normal. Tem que se salvaguardar esse tipo de situação. E isto é mesmo importante porque nós temos que proteger a dignidade daquela senhora. Nós temos que perceber que ela não pode deixar de ter uma vida familiar, uma vida social, porque ela tem esse contacto com a entidade empregadora. Tem que salvaguardar. Agora, pode haver uma certa baixa na produtividade, pode haver uma certa quebra na sua intelectualidade. Mas é o que estamos a dizer, a entidade empregadora pode demitir por causa disso? Provavelmente não. Por quê? Porque para demiti-la, tem que se tratar de uma infração grave que torne praticamente impossível a continuidade da relação de trabalho. Houve uma queda na produtividade, mas uma queda nessa produtividade é tão grave ao ponto de impedir que o contrato continue.
Isto vai depender depois da análise casuística e concreta que nós vamos efetivamente fazer. Mas durante esse período que a trabalhadora não pode. Aliás, a proteção da trabalhadora, da mulher grávida, começa antes mesmo da relação de contrato. Ok. No processo de recrutamento de uma trabalhadora, não se pode perguntar a ela se ela está grávida. Não se pode perguntar. Aqui está em causa a salvaguarda da intimidade da vida privada, excepto se justificar que o trabalho que ela vai desempenhar, mas para o efeito, a entidade empregadora que pretende recrutar aquela senhora tem que fundamentar, e tem que fundamentar por escrito. Tem que dizer que eu quero lhe colocar na área A ou B, e por esta razão, muito esforço físico. Isso, exatamente, tem que fundamentar porque é que pretende saber se ela está grávida ou não. E mais, quem vai dar a resposta dessa fundamentação é um médico, é um técnico. E o médico não vai se pronunciar se a trabalhadora está grávida ou não está grávida. O médico vai dizer assim, ela está apta para trabalhar. Não vai trazer detalhes do exame que foi feito. Só vai dizer se ela efetivamente está grávida ou se ela não se encontra grávida. E, portanto, é neste tipo de enquadramento, nestes dois fundamentos que nós apresentamos, que se percebe, que efetivamente se percebe, que as entidades empregadoras parecem não ter muita fundamentação, nos casos em que assim o procedem, porque justifica-se que a trabalhadora pode ser demitida porque nós estamos a gastar salário de forma desnecessária. Já não faz sentido, porque tem que pode exigir o retorno à entidade empregadora. Se houve uma quebra da ausência da trabalhadora no período por causa da licença, pode a entidade empregadora, tal como já tínhamos dito anteriormente, elaborar um contrato de trabalho por tempo determinado com uma nova pessoa, seja ele homem ou rapaz, a depender dos critérios, mas tem que haver uma cláusula nesse tipo de contrato que preveja de forma clara e inequívoca um termo incerto, ou seja, que quando aquela trabalhadora voltar à instância empregadora, o contrato de trabalho que foi celebrado com o trabalhador substituto fica extinto. Mas a entidade empregadora tem que avisar previamente. Doutor Adriano, sobre este caso em específico, nós vemos até de forma comum nos nossos lares, muitas trabalhadoras, quando estão impossibilitadas de desempenhar as suas funções, acabam por recorrer a primas. Olha, vou sair de licença, vem a minha prima trabalhar por um período. E as experiências não têm sido tão satisfatórias, e também em algumas empresas, porque esta trabalhadora, durante o período já de gestação, baixou de rendimento, traz alguém que está com sangue fresco, está a começar, vai dar tudo de si porque também quer conquistar a entidade empregadora, e depois, quando é o momento de regresso da funcionária, acabam por preferir estar com essa que está a começar, e como todo jovem que está a começar no trabalho, quer mostrar trabalho, quer estar aí a dar de tudo. Como é que fica? É normal que, porque se trata de emprego e porque o emprego é um elemento fundamental na sobrevivência das pessoas, é normal que ela queira continuar a trabalhar. Isto aqui é normal. O que não é normal é a entidade empregadora deixar de receber a trabalhadora que tinha sido substituída. Ela pode entrar com um contrato inicial, por tempo determinado, e a entidade empregadora querer a sua continuidade no emprego. O que não pode fazer é, para isso, expurgar a outra, demitir aquela outra. Não vai poder fazê-lo isso. Até poder pode. O que vai acontecer é que vai violar a lei. Vai violar a lei porque nós estaremos aqui perante uma violação da proteção da trabalhadora naquela circunstância contra o despedimento, e aqui nós estaremos perante um despedimento que é ilícito. Ilícito na perspectiva de nulidade. Ilícito no sentido em que houve um despedimento injustificado porque não havia uma base legal que permitiu à entidade empregadora assim proceder. Se nós estamos perante um despedimento que é nulo, ainda se é nulo porque violou interesses fundamentais do direito, tal como o princípio da estabilidade do emprego, o princípio da proteção da maternidade e até o princípio da boa-fé. Porque se foi feito um contrato de substituição temporária, não pode mais tarde a entidade empregadora dizer que já não a quer. Está a violar aquilo que as partes previram, gerando danos à esfera jurídica daquela senhora, o que por consequência pode demandar uma indemnização justa
da empresa para reparar os danos que causou a senhora que estava gestada. E é aqui onde nós temos que fazer este apelo às entidades empregadoras. O despedimento de uma trabalhadora tem que ser feito com base naquilo que a lei diz. Há critérios apertados, mas que permitem e que podem justificar o despedimento. Se haver fundamentos para tal, a entidade empregadora pode abrir um processo disciplinar para promover a rescisão do contrato, mas tem que obedecer formas, tem que ser escrito, e formalidades. Um conjunto de critérios tem que ser utilizado. E no caso de uma trabalhadora que está grávida ou que está em sede de licença, o que tem que acontecer aqui é, no momento de decidir o despedimento, tem que se comunicar à Inspeção Geral do Trabalho, juntando cópia da convocatória ou da nota acusatória e da proposta de medida a ser aplicada. A Inspeção Geral do Trabalho tem 10 dias para se pronunciar se aquele despedimento é procedente ou é improcedente. Se violar isto, então a entidade empregadora vai ser obrigada a indemnizar. Outro mecanismo que pode haver para efeitos de resilição do contrato é, por exemplo, a revogação, o mútuo acordo, por exemplo, salvo se existir um contrato de trabalho por tempo determinado com uma trabalhadora que está gestada ou que estava em licença, e nesse período em que ela nasceu ou ela estava para nascer, a data do contrato precludiu e, em consequência disso, naturalmente, o despedimento pode acontecer. Mas tem que se salvaguardar que esse despedimento que está a acontecer seja sempre feito numa lógica do cumprimento de todos os requisitos que a lei diz. E um dos requisitos que a lei determina é que o despedimento não tem que ter mérito. Ou seja, o despedimento não pode ser improcedente. Quando é que é improcedência? É quando, embora a trabalhadora tenha eventualmente cometido uma infração, não se justifica aquela tomada de decisão. O processo formalmente foi bem conduzido, só que há aqui uma violação da razoabilidade, da ponderação e de sopesar entre aquilo que ela efetivamente cometeu e aquilo que nós estamos a aplicar, tendo em conta pesos e medidas, tendo em conta o seu histórico disciplinar, tendo em conta a sua situação pessoal, tendo em conta o contributo que deu, tendo em conta as provas que foram carreadas no autodisciplinar, tem que haver essa proporcionalidade entre a infração cometida e a decisão que efetivamente se tomou. Mas agora, há um apelo, permita-me, Rosa, que nós temos que fazer, no meu modesto entendimento, ao nosso legislador. O nosso legislador é muito inteligente, tem domínio efetivo do quadro legislativo e da criação de normas e desde logo está de parabéns pela lei que aprovou, que é a Lei 12/23, por trazer um conjunto de pressupostos que protegem o trabalhador. E aqui isto é inequívoco. Mas me parece, muito modestamente, e esta é só a minha opinião, que vale o que vale, que não me parece que os critérios de indemnização de uma trabalhadora que foi demitida por um processo que seja nulo ou improcedente sejam os mais razoáveis. O que a lei determina é que, se uma determinada trabalhadora for demitida irregularmente, estando ela gestada, ela estava protegida, qual é a indemnização que tem que ser utilizada como base de cálculo? Vai-se pegar em 2 critérios fundamentais. Primeiro é o salário base da trabalhadora, segundo é a antiguidade. A antiguidade é calculada normalmente por 1 ano. Ou seja, 3 meses de trabalho é igual a 1 ano. Menos de 3 meses de trabalho será sempre igual a 3 meses. Ou seja, o cálculo da antiguidade do trabalhador não é o cálculo da materialidade como nas outras realidades. Se uma trabalhadora está numa determinada empresa de janeiro até março, janeiro, fevereiro, março, 3 meses, se ela for demitida, nós já temos que contar como se ela tivesse de janeiro até dezembro. Temos que contar aqui 12 meses. Mas se não atingiu 3 meses, então temos que contar, vamos imaginar que foi contratada em janeiro e em fevereiro é demitida. Temos que contar 3 meses. A indemnização tem que ser sempre equivalente a 3 meses, é o que diz o legislador. Ora, este é o quadro regra da indemnização baseado no despedimento por causas subjetivas, não é? Porque pode haver causas objetivas, como a falência da empresa, extinção de postos. Aqui o critério é outro. Estamos a falar num quadro em que a trabalhadora é demitida, num quadro de despedimento irregular. A indemnização é esta. Só qual é o problema?
é que este quadro, Rosa, é utilizado na generalidade dos trabalhadores e é utilizado nas pessoas que estão protegidas contra o despedimento, que é o caso de uma trabalhadora que está grávida ou que está em licença. Ou seja, se o quadro circunstancial é diferente, a medida de a indemnização decorrente me parece que também tem que ser diferenciada, garantindo um peso da indemnização mais elevado para dissuadir o comportamento ilícito da entidade empregadora. Não sendo assim, e é isto que me parece que não houve, e que aqui me parece que nós temos que discutir esta matéria para impelir o nosso legislador eventualmente a rever isso, é que há aqui princípios que se ferem, desde logo o princípio de quê? Da proteção da própria maternidade, porque há aqui um esvaziamento da proteção, porque eu digo que estou a proteger, coloca-se requisitos apertados para demitir, mas depois, ao final, se esses requisitos forem violados, a indemnização é igual à generalidade de todos os outros. Exato. Há um outro princípio que é violado, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Se o despedimento ocorre num quadro de situação diferenciado, a medida indemnizatória me parece que também tem que ser diferenciada. É isto que significa princípio da igualdade material. É tratar os iguais por iguais e os diferentes por diferentes. Exatamente. Dar a César o que é de César, dar a César o que é de César. Portanto, me parece que nós temos que rever esta matéria para que efetivamente o nosso quadro jurídico-laboral possa ser aqui conformado. Muito bem. Doutor Adriano, aqui mais uma vez para falar desta questão dos direitos da mulher no trabalho, licença de maternidade, e acho que estamos esclarecidos relativamente a esse tema, mas claro, o convite aqui vai se manter para voltar mais vezes e nos trazer esclarecimento de outros temas voltados à lei, porque nós muitas das vezes só não conseguimos estar a nos posicionar por falta de conhecimento. Conhecimento esse que nós, enquanto televisão, enquanto meio de comunicação, temos a responsabilidade de levar até si. Muito obrigada, doutor, e até a próxima. Obrigado eu pela oportunidade e estamos sempre abertos. Muito bem, vamos à nossa cozinha, porque como prometido, nós vamos ter aqui uma coisa maravilhosa. Oswaldo Buffet. Sim. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. A tua cozinha também, Oswaldo?